fechado. Continuando, vamos lá. Os lugares não recomendados, né? Então ele diz aqui, para essa situação proposta, podemos dizer que para a aplicação do passe não são lugares recomendados. Vamos lá. Ambientes poluídos mental e fisicamente, onde se verifique grande trânsito de pessoas ou muitos ruídos. Lugares públicos em geral, salvo se observadas recomendações já anotadas. O lar não é recomendado para se fazer tratamento fluídico, notadamente quando se trata de problemas obsessivos. Nos lembra Sueli Caldas de Schubert, entremente, que, se houver imperiosa necessidade de se socorrer o paciente em seu lar, por exemplo, através do passe, é imprescindível que compareçam no mínimo 2 integrantes da equipe. O médium passista... O médium passista passou. Olha lá. O médium passista nunca deverá ir só para quaisquer atividades do seu setor, mormente em casos dessa natureza. Anotamos aqui, ainda que, assim como existem lugares melhores e outros não recomendáveis, existe uma outra situação a ser considerada. Quando o lugar não importa. Voltamos a André Luiz para registrar a nossa obrigação de dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes a necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance, pois a melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, por sua vez, registrou uma nota de grande valor dita por Genésio Duarte. O médico não teme o contágio do enfermo, porque sabe defender-se. O sábio não receia o ignorante, porque pode esclarecê-lo. Ora, o espírita realmente consciente, que se não apoia em mecanismos desculpistas, enfrenta vibrações de teor baixo, armado do escudo da caridade e protegido pelo superior inspiração que aure na prece, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde deles precisam. Estas duas citações nos resumem as situações que sintetizam esse tópico. Dentro do espírito de solidariedade perfeita, tenhamos em mente que as verdadeiras urgências muitas vezes superam quaisquer outras recomendações, tais como nos enseja o vigoroso exemplo da parábola do bom samaritano. Tudo bem? Tranquilo. Alguma coisa a esclarecer? Comentários? A gente sabe muito bem que o melhor passe é a prece. Então, você fazendo uma prece, você não precisa nem estender a mão e vibrar em cima de ninguém, você já está fazendo um grande trabalho em cima dessas pessoas. Teve esse comentário no estudo da semana passada, lembra? Se você falei. não pode fazer nada, faça uma prece. Né? Se você não tem... Que a Mívia ainda falou. Não foi? Isso mesmo. Isso. Foi. E você fazendo a prece, você tem tendência a melhorar o campo vibratório daquele local, tá? E também a confiança de cada um, pô. A fé naquilo que você está fazendo. Se vai fazer com medo, melhor não faça. Porque a prece é feita pelo coração, não pela emoção. A gente faz a prece para que ajude aquela pessoa a tomar uma decisão, porque o livre-arbítrio é deles. A gente está ali para poder ajudar, né, fazendo a prece. Né? Isso aí. Vamos lá. Agora, ambientes de cabine, das cabines. Há quem diga que o passe não exige ambiente próprio.
Não concordamos integralmente com tal afirmação, pois do fato dele poder ser aplicado em quase todos os lugares, não se pode concluir não mereça um local para esse fim destinado. Por analogia do fato de podermos, dependendo das circunstâncias, dormir em qualquer lugar, inclusive ao relento, isto não implica devemos ficar desprovidos de quartos e leitos. Roque Jacinto sugere que... Oi? Alguém espirrou. Vai para lá, Corona. Põe aí a máscara, pessoal. Roque Jacinto sugere que, nos templos do espiritismo cristão, contudo, é bastante oportuno destacar ou erigir um pequeno cômodo isolado de visitação e da permanência alongada do público. Eu acho interessante uma cabine, deixa eu só dar o meu ponto de vista, porque você pode vai ter uma maior privacidade, não fica naquela curiosidade das pessoas querendo saber o que está acontecendo no passo do outro. Tá? Eu acho isso importante. Agora, Vamos lá. Mas tem algum centro que tenha esse tipo de cabine? Tem vários. Tem vários. O próprio Frei Luís tem. Você tem ambientes próprios para espaços. Tem vários. Muitos têm os ambientes separadinhos para a pessoa ir lá, se entrar, se tomar seu passe, sair. Tem sim. Uma vez nós pensamos até ali, Beth, cadê você? Colocar ali na fraternidade uma cortina em que separasse o público das pessoas que estão tomando passe. Pensamos nisso. Que a gente tinha uma cortina que era usada pela equipe da juventude quando fazia os shows. Aí nós vamos fazer isso. Mas depois, não tem necessidade. O nosso público não é tanta gente assim, em que um não sabe da fofoca do outro. Mas eu acho que o mais importante da cabine, porque aí é que tá. Como nós viemos de uma casa onde tinha umbanda e mesa, a umbanda tem aquele hábito da consulta, da pessoa que senta na frente do mentor, do preto velho, do caboclo, e fala, pede, e o caboclo, o preto velho, ou quem seja lá que for, fala também. Isso é um hábito de umbanda. Dentro do kardecismo, dentro da mesa, você pode até falar das suas angústias, mas não tem aquele negócio de sentar para falar. Você vai sentar para tomar passe. Não é uma coisa magnético. Tanto que a maioria das casas, tanto que a maioria das casas espíritas tem o que a gente chama de atendimento fraterno, que é justamente para a pessoa que tem problema, que quer conversar, que quer falar, sentar com uma pessoa que esteja capacitada, que entende, com muito evangelho na cabeça, para sentar lá, ouvir e tentar orientar. Inclusive orientar, não, meu filho, você vai passar por uma mesa de desobsessão, você está precisando, ou pedir a orientação do mentor. Olha, nós estamos com um caso assim, 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 e o mentor orientar, não, vamos fazer isso com esse irmão, vamos fazer aquilo, entendeu? Então, por isso que a cabine, no caso, não é para você ter privacidade de falar, é para você ter um ambiente o mais energético possível ao redor daquela pessoa. Entende? Tira o olhar da curiosidade, como o Humberto falou, tira aquele zoom que muitas vezes a gente pede silêncio, vocês veem isso, né? Por favor, silêncio, porque a pessoa fica no cochicho e isso tudo atrapalha no passe. Então, tendo essa cabine, que mais na frente ele vai dizer que não precisa ser nada, pode ser biombos, pode ser cortinas, separando os ambientes, que é justamente para concentrar ali um bom padrão energético. Entende? Para auxiliar o médium que vai dar o passe. Concorda? Posso? Deixa eu falar uma coisinha. Eu, fantasminha. Cadê você? Então, tem espiritual eu aqui? Fantasminha hoje. Tá de fantasminha? Hoje eu tô fantasminha, Ih, tá na balada? Mas o que acontece? Essa é uma característica... Oi? Fala. É o além. É o além. Então, essa é uma característica da nossa casa, que, aliás, eu acho que é uma característica
que traz muito carinho para o atendimento, É. que é na hora do passe, porque são coisas diferentes, né? Na hora do passe, aquela conversa rápida, que daí cabe até ao médium diminuir o assunto e tudo mais, porque o atendimento fraterno não é com o médium incorporado. Então, é uma conversa diferente. Eu digo como uma pessoa que muitas das vezes sentou ali naquela cadeirinha, né? E tive notícias da minha mãe, e tive coisas assim, experiências maravilhosas, eu e muitas outras pessoas que frequentam. É isso aí. Então, não discordando da orientação que o livro está dando, não é uma questão de discordar. É só um relato de que também o jeito que a gente faz é um pouco diferente, de um modo geral, e que é muito bom. É válido. Senão dá a impressão que você vai proibir do médium ou do mentor que estiver ali de falar alguma coisa. E quantas vezes vem na gente aquela intuição de em poucas frases, de dar um consolo para aquela pessoa, dar um ânimo para aquela pessoa. O que não pode se estender de, sei lá, meia hora de bate-papo. Não pode realmente virar uma consulta. Porque de repente você até sente a dor da pessoa que está ali, né? Exatamente. Você consegue assimilar aquela dor ali. Agora, essa proximidade que tem lá na casa, isso interfere? Um sentado do lado do outro? Não, senhora. Como assim? Ali na hora do passe, uma cadeira na hora do lado do outro? Isso. São cadeiras próximas. Não. Porque eu estou conectada numa coisa, desse lado está conectada em outra. Eu acho que é justamente por isso que eles falam da cabine. Entende? Eu acho que é justamente por isso. O trabalho não deixa de ser realizado, mas de repente fica facilitado se existir a cabine. Entendeu? Não vai inviabilizar o trabalho, mas pode só facilitar se tiver a cabine. Tá bom? Entendi. Aprimore o trabalho, né? Melhor, exatamente. Né? Tem mais condição. Exatamente. Concordamos com esta afirmativa. Eu já repeti o início do parágrafo. Roque Jacinto sugere que, nos templos do espiritismo cristão, contudo, é bastante oportuno destacar ou erigir um pequeno cômodo isolado da visitação e da permanência alongada do público. E concordamos com essa afirmativa, desde que não se entenda por cabine de passes o lugar onde as pessoas simplesmente entram, se aquietam e de lá saem como se fosse uma espécie de oratório. Acreditamos, inclusive, que foi este enfoque dado pelo Roque Jacinto, mas, conforme podemos observar, ele é sumamente feliz quando diz que, por útil à Câmara de Passes, o passista não deve, porém, a ela escravizar-se, assim como não deve também tomar-se de inconcebível purismo, policiando ou proibindo a entrada de pacientes à Câmara de Passes. Caramba! Eu tenho que fazer mais! O que houve? Calma. Vai lá. É a Ana chegando em casa. Caraca. Que espírito tu recebeu aí, Tamara? Tamara, providencia uma cabine. Tem que providenciar, começa a bater na porta, é meu neto chegando. Então vamos lá. Vamos lá. Isso aí é live, é home office. Vamos lá. Acontece isso. Não deve também tornar-se inconcebível purismo, policiando ou proibindo a entrada de paciente à Câmara de Passes, chegando a torná-la apenas o seu oratório e reflexório particular. Concordes que estamos de que a casa espírita precisa e merece de um lugar reservado para a aplicação dos passes,
Não devemos limitar tal necessidade aos aspectos de construção física do ambiente, pois há uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares. A formação de ambiente adequado ao trabalho edificante do bons espíritos. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Emmanuel. Portanto, além do espaço físico, cuidemos primordialmente do espaço mental. Amém. Por isso, Vai acabar. afirmamos, deve sim, o centro espírita deve ter uma cabine de paz, mesmo que seja apenas uma divisão por biombo, cortina, plástico, ou o que seja, ainda que num espaço onde só caiba um passista e um paciente, mesmo que em pé. É importante que tenha uma cabine. Fisicamente, ela deve ser clara, sem com isso querer se estenda, atingida diretamente pelos raios solares ou submetida a fortes refletores. Seu ambiente deve ser calmo e arejado em nosso clima quente, ou aquecido para os climas frios, e podendo, e não devendo, ter uma luz vermelha, que será acionada principalmente para os trabalhos de passes com fluidos de origem magnéticos, já que, em tese, os passes espirituais dispensam tal cuidado. E quando dizemos luz vermelha, fazemos nossa sugestão apoiada em afirmações experimentais, as quais existem desde os primeiros magnetizadores, que indicam, seja do espectro, o que menos afeta certas características dos fluidos das curas, ou seja, fluido magnético e o ectoplasma. Isso é científico. Nós já tivemos essa luz vermelha lá no salão, tá? Aí passamos para acho que ela queimou com o azul. Tá? E continuamos trabalhando. Científico também. Hã? É científico também. Também. Não, porque você quando estuda cromoterapia, você vê as diferenças de... Aí é uma coisa física, né? De raios, de cores, né? O espectro de luz. Né? A luz branca contém todas as cores. Então, cada uma tem um comprimento de onda, não sei o que lá, e ela atinge um determinado objetivo. Então, para que você não interfira em fluidos magnéticos, não sei o que lá, a vermelha é a mais indicada. Entendeu? É uma questão só de física. Técnica. E a lilás? Vamos lá. Eu vou parar e vou abrir a sala de novo, que já está